A descoberta de indícios de petróleo na bacia da Foz do Amazonas consolida o Brasil como uma potência petrolífera em ascensão. O país hoje é o 9º produtor mundial e se de fato houver um novo pré-sal no extremo norte do país, como se acredita que tem, podemos chegar, segundo especialistas, a sermos até mesmo o 4º maior produtor mundial de petróleo. É sem dúvida uma grande oportunidade e, como toda grande oportunidade, impõe desafios. O principal é o que vamos fazer com os bilhões de dólares que entrarão no país com essa exploração. O exemplo do pré-sal está aí, para nos dizer o que não deve ser feito. O fundo criado nunca cumpriu a promessa de apoiar uma estratégia de desenvolvimento e superação de desigualdades. No caso da margem equatorial, a oportunidade chega a ser uma necessidade, já que ela é rodeada por estados que têm alto índice de pobreza, como Amapá e Maranhão. Sem falar, claro, do desafio ambiental para que tudo ocorra com um risco próximo a zero de algum desastre em uma das áreas ainda intocadas do Brasil. E do desafio político, sem dúvida alguma, para conter os corruptos que já se assanham ali com esses bilhões. A descoberta é quase que um passaporte no qual o passageiro escolhe se quer visitar o futuro ou o passado. É uma oportunidade para não perder uma oportunidade. No WW de hoje a gente vai falar também do início da campanha eleitoral, neste domingo, e do avanço da PEC, que muda a escala 6:1. Antes de apresentar os nossos convidados, nesse primeiro bloco, Roberto Ardengue, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Bem-vindo, Roberto. Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Bem-vindo. A Thaís Herédia comigo aqui na Avenida Paulista. Vamos chamar lá em Brasília esse breaking news aqui no começo da noite dessa sexta-feira. A Petrobras anunciou a descoberta de indícios de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, ali na costa do estado do Amapá. Esse é o novo capítulo de uma longa novela, começo de uma exploração do combustível na região. Os detalhes com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Tudo bem, Caio? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. É uma nova fronteira exploratória em termos, então, de petróleo e gás. Por isso, uma notícia tão comemorada pelo governo federal e também pela própria bancada do Amapá no Congresso, por exemplo. Entre eles, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bem, o que foi, então, exatamente descoberto hoje, né? O que foi anunciado? Que a Petrobras descobriu, então, sinais de petróleo ou gás natural, também podem ser os dois, na formação geológica no local. Esse poço, ele está em águas ultra profundas na bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá e a quase 3 quilômetros de profundidade. Por isso, então, já é considerada uma água ultra profunda. Esses sinais vieram de duas fontes, os perfis elétricos feitos no poço e os chamados indicativos em rocha, ou seja, por meio, é claro, de equipamento super especializado e também da análise das amostras da formação rochosa nesse poço no fundo do mar. Agora, vale a gente ressaltar aqui que ainda há muitas dúvidas. Ainda não se sabe, por exemplo, quanto de petróleo ou de gás natural existe ali. Por isso, as escavações ali, as perfurações vão continuar para justamente avaliar melhor o tamanho da reserva, a possível quantidade que existe ali, a qualidade do material também, que é fundamental para determinar uma viabilidade econômica ou não. Essa, então, foi uma das primeiras, das várias etapas que ainda são necessárias para, eventualmente, se fazer ali uma exploração comercial na região. Em nota, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que o otimismo em relação à margem equatorial brasileira se confirma hoje. Ela elogiou o trabalho realizado, disse que a Petrobras está comprometida com a recomposição das reservas de petróleo e com a segurança energética do Brasil. Em nota, a Petrobras também afirmou que as operações continuam de forma segura e com respeito ao meio ambiente
e as pessoas. Lembrando que houve muita resistência, muita crítica de ambientalistas em relação a essa perfuração, a possíveis danos que poderia causar ao meio ambiente, já que fica ali na foz do Amazonas, embora seja a 175 quilômetros, por exemplo, da costa do Amapá. E, claro, ao mesmo tempo, defensores da operação, entre eles o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eles citam a necessidade de segurança energética e, é claro, todo o dinheiro, recursos que podem ser extraídos a partir de ali. Portanto, então, uma nova fronteira exploratória que dá o primeiro passo mais concreto a partir de agora. Caio, volto contigo.